Bom dia a todos, todas que nos acompanham, sejam bem-vindos ao TRE da Amapá. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Na barra inferior da tela, 7ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE-AP. Saúdo os eminentes pares, o senhor Procurador Regional Eleitoral, e havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão do dia de hoje e submeto à apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Se não houver óbice, declaro aprovada. Ata aprovada. Temos dois processos hoje em pauta. Chamo o item 1, Foco no a prestação de desembargador contas João Lages, anual pele clara, do cabelos Partido Verde, escuros, o PV, os óculos de armação o preta processo número quadrado, toga 0600 preta com 103 detalhe de vermelho em volta do 2023, origem de pescoço. Macapá, relator, juiz Paulo Madeira. Os interessados, além do partido, também são Antônio José Nunes dos Santos e Heloína Brito de Oliveira, e comporão a turma com o relator, os juízes Normande Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral, advogados, advogadas, servidores, serventuários, todos que nos acompanham. Foco no juiz de direito Paulo pelas Madeira, redes de sociais. pele clara, Presidente, cabelos aqui no grisalhos caso, com a barba parcialmente conforme Vossa grisalha, Excelência já os pregou, óculos de são armação preta autos de quadrado, prestação de toga preto contas, com detalhe vermelho em volta contas do anuais do pescoço. Partido Verde, o PV, e após a autuação automática por declaração de inadimplência por meio do Sistema de Prestação de Contas Anuais, o SPCA, o partido foi intimado a apresentar sua documentação. Foi atendida a diligência nos autos e foram na CEP, o Núcleo de Análise de Contas, e para manifestação. O órgão verificou inconsistências e a agremiação juntou novos documentos. Diante da nova documentação, foi novamente para análise e continuaram verificando inconsistências e sugeriram, então, na CEP a desaprovação das contas e a devolução de valores utilizados do fundo partidário. O Ministério Público Eleitoral se manifestou exatamente no mesmo sentido que o NACEP, e esse, em síntese, o relatório. Do Ministério Público. Senhor presidente, senhor relator, senhores magistrados, senhores magistradas, no presente caso, a GREI não procedeu à devida atualização dos dados cadastrais relacionados a tesoureiras, aos advogados que realizaram sua representação no ano de 2022, em violação à norma de regência, o que é uma irregularidade. Também foi detectado que não foram apresentados recibos de doação referente às transferências recebidas de recursos do fundo partidário, nem das doações financeiras de pessoas físicas em valor acima de R$200, o que constitui falta grave, uma vez que recibo eleitoral é um documento obrigatório e sua ausência inviabiliza a análise das contas. Ainda também, no exercício financeiro, observa-se dos autos que o partido recebeu do fundo partidário a quantia de R$ 105.244,63. Então, desse montante, estava obrigado a aplicar o percentual de 5%, isto é, R$ 5.262,23 em programas de promoção e difusão da participação feminina, da participação política das mulheres. Contudo, o prestador de contas lhe comprovou ter aplicado tão somente a quantia de R$ 1.038,16 nos mencionados programas. Dessa forma, tal fato viola o artigo 22 da Resolução 23.604 de 2019, que enseja a aplicação do parágrafo 3º do mesmo dispositivo. Mas, ademais, consta também da análise dos autos que do valor, mesmo comprovado, de R$ 1.038,16 supostamente gasto nos referidos programas, apenas um dos documentos fiscais conta a referência expressa a tal despesa, o que também contraria a norma de regência. Então, cabe ao partido depositar R$ 4.689,23 na conta do Fundo Partidário Mulher. Ademais, observa-se que a agremiação não apresentou documentos fiscais referente ao valor de R$ 38.473,84, contrariando a resolução de regência, bem como não apresentou prova material de gasto realizado no valor de R$ 90.
Por todas essas irregularidades, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo julgamento das contas como desaprovadas e também seja determinado que o partido deposite na conta corrente Fundo Partidário Mundial o valor de R$ 4.689,23, referente ao percentual não aplicado no exercício financeiro de 2022, e também que seja determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 38.563,84. É o parecer, excelência. Parecer, devolvo a palavra para o relator. Senhor presidente, o voto... Foco no juiz Paulo Madeira. Não é tão curtinho, né, porque eu fui abordando todos os aspectos aí que o NACEP identificou, então eu vou poupar os eminentes pares de fazer a leitura, vou só sintetizar, né, o que está de mais importante. É exatamente isso que o Ministério Público Eleitoral já identificou, já se manifestou exatamente na mesma linha do NACEP, por algumas falhas que são intransponíveis, como, por exemplo, a falha que é consistente na não destinação dos valores para os programas, né, de prestação relacionadas com a participação política das mulheres. Aí tem lá o valor que o NACEP identificou, o Ministério Público também concordou com isso. O documento fiscal, num valor de R$ 90, é referente a gasto com publicidade, também não foi apresentada a prova material. E todas essas falhas que são graves, e o NACEP identificou muito bem, o Ministério Público Eleitoral também identificou e corroborou. Então, senhor presidente, para não nos estendermos muito, o voto está escrito, eu estou votando no sentido de acompanhar tanto o parecer do NACEP quanto o parecer do Ministério Público Eleitoral, votando no sentido da desaprovação das contas do Partido Verde, PV, referente ao exercício financeiro de 2022, nos termos do artigo 45, terceiro da Resolução 23.604/2019, ficando o partido ainda obrigado a recolher ao erário o valor total de R$ 38.563,84, referente às despesas realizadas com recursos do fundo partidário que não foram regularmente utilizados, como estipula o artigo 48 da resolução. Em síntese, esse é o voto, senhor presidente. Se todos estiverem de acordo, eu anuncio o resultado. TRE do Amapá. Imagem ampla do plenário. Ai, coceira no nariz. Não é gripe, é só uma coceira. Alguma poeira que caiu no nariz, deu coceira no nariz. TRE do Amapá, unanimidade, desaprovou a prestação de contas do PV referente ao exercício financeiro de 2022, nos termos do voto do relator. Em julgamento, item 2 da pauta, é o embargo de declaração no recurso eleitoral 06.060, de 2022, origem Macapá, relatora juíza Paula Santos, embargante é o partido PT de Ferreira Gomes e o embargado do Ministério Público Eleitoral. Comporão a turma julgadora, além da relatora, os vogais Anselmo Gonçalves, Norman de Souza e João Lages. Relatora com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador regional eleitoral, a todos que nos acompanham no canal do TRE Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Júlia. O Partido dos Trabalhadores, ele opôs embargos de declaração em face do acordo do TRE Amapá 8173, de 2023, e negou o provimento ao recurso eleitoral interposto contra a sentença prolatada pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral de Porto Grande, Amapá, que julgou desaprovadas as contas do Diretório Municipal relativas às eleições de 2022. O embargante afirmou, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no acórdão, na medida em que não há correspondência entre os precedentes elencados e os eventos do caso em tela, pois o fundamento versa sobre candidatos ou partidos que não abriram conta bancária para a prestação de contas de campanha. Contudo, a presente demanda se refere a partido político. Destacou que a decisão não se manifestou
quanto a inúmeras prestações de contas, onde, de igual modo, não houve abertura de contas bancárias e não receberam recurso, e todas foram devidamente aprovadas. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento dos embargos e a concessão de efeitos infringentes para modificar a desaprovação das contas do partido. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento dos embargos e aplicação de multa em razão de caráter protelatório. É o relatório. Vossa Excelência pode prosseguir. O acórdão foi publicado no dia 21/11 e os embargos foram postos tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade conhecido do recurso. E no mérito, adianto que não assiste razão ao embargante, na medida em que houve a devida apreciação das alegações apresentadas em sede de recurso eleitoral e o integral enfrentamento de toda a matéria. Então, o acordo ele foi expresso e enfático ao afirmar que, a despeito das nuances e especificidades apresentadas pelo partido, inexiste previsão legal que desobrigue a agremiação de proceder à abertura de conta bancária. E é exatamente o contrário disso as disposições que foram trazidas pela norma aplicável, conforme se verifica no próprio trecho do voto condutor do acordo, que eu colacionei aqui no voto e que peço venha para não fazer a leitura, e vocês todos aí, então, têm acesso. Mas são votos tanto do TSE, quanto aqui do TRE Amapá, inclusive um de relatoria do juiz João Lages, nesse sentido. Então, não obstante, é importante esclarecer que, anteriormente, havia, de fato, um posicionamento mais flexível nesse sentido de relativizar, em determinados casos, a não abertura de conta bancária. Então, o que se verifica atualmente, inclusive decorrente da mudança na legislação, é um maior rigor na aplicação dessa imposição normativa. Então, acerca da alegada diferença de contexto fático entre os precedentes usados para fundamentar o acordo embargado e a situação particular do partido embargante, repiso que o recebimento ou não de recursos públicos e a ausência de qualquer movimentação financeira não são circunstâncias admitidas, tanto pela norma aplicável quanto pela jurisprudência atual do TSE e deste colegiado, para que o partido político ou candidato se desincuba da obrigação de abrir conta bancária, a qual não foi cumprida pela agremiação. Então, portanto, verifica-se o enfrentamento de todos os pontos e o mero descontentamento às teses firmadas por esta Corte. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho integralmente o acórdão recorrido. Deixo de aplicar a multa, que é requerida pelo MP, por entender que não ficaram evidenciados requisitos de caracterização de caráter protelatório, sobretudo por quanto o embargante expôs nas razões recursais, tese que abarca pelas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. É como voto. Se todos estiverem de acordo, também anuncio o resultado. TRE do Amapá, a unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto da juíza relatora. Entre pares, não há mais processo, resta encerrar e lembrar que amanhã temos sessão às 16 horas, tá bom? Muito obrigado pela presença, tenham todos um bom resto de dia e até amanhã, se Deus quiser.